E se tudo o que você sente, pensa e atrai não for realmente seu, e se suas emoções forem apenas ecos de uma frequência que não te pertence, mas que você absorveu sem perceber? Quantas vezes você acreditou que estava no controle, quando na verdade era apenas uma marionete de um campo vibracional manipulado, moldado por forças invisíveis que distorcem a sua verdade mais íntima? Todt Jehuti sussurra aos que ousam ouvir. Há uma técnica proibida, silenciada pelos séculos, que não apenas revela esse código oculto, mas o reescreve. Mas antes de tocá-la, você precisa reconhecer a prisão. Você sente esse vazio que insiste em crescer mesmo nos dias aparentemente felizes? Essa inquietação que não tem nome, mas consome, não é azar, não é karma, é interferência. A sua vibração foi sequestrada por padrões que você não escolheu, memórias herdadas, traumas não seus, frequências que sabotam sua verdadeira potência. E o pior, te fizeram acreditar que essa confusão é quem você é. Mas e se você descobrisse que há um gesto, um som, uma invocação esquecida, capaz de reverter tudo isso em segundos? Não seria perigoso demais para o sistema que te quer adormecido? A verdade não é leve, a verdade não é óbvia, e é por isso que ela foi escondida sob véus de lógica, religião e distrações programadas. Todt Jehuti não oferece conforto, ele oferece ruptura. Mas cuidado, essa técnica não é para os curiosos, é para os famintos. Aqueles que já perderam quase tudo tentando se encontrar. Aqueles que sabem que algo muito maior os observa no silêncio e que já sentiram, mesmo sem entender, o chamado do invisível puxando suas entranhas. Você também ouviu? Então continue, porque a chave não está em entender com a mente, está em sentir a quebra, sentir o momento exato em que seu campo vibracional colapsa o antigo e reconstrói o inominável. Mas o preço é a renúncia de tudo o que você acreditava ser real. Está disposto? Está pronto para ativar algo que jamais poderá ser desativado? Essa técnica não traz paz, traz verdade, e com ela, o colapso de tudo que não ressoa com o que você realmente é. Você acha que quer isso, mas será que está preparado? E se eu te disser que ao final deste vídeo você não será mais quem começou a assistir? E se te prometer que ao cruzar esse portal, o mundo ao seu redor reagirá de forma diferente, como se tivesse reconhecido a sua nova frequência? Você sente isso agora, não sente? Essa inquietação no peito não é ansiedade, é o início do rompimento, um fragmento da memória ancestral, ativando algo que seu ego teme. Não recue, porque a revelação de Todt já começou e não vai esperar por quem duvida. Você já sentiu que algo em você não se encaixa no mundo? Como se a sua frequência estivesse desafinada com tudo ao redor. Não é loucura, é memória esquecida, é vibração ancestral aprisionada sob camadas de condicionamento que foram costuradas em sua pele desde o nascimento. Todt Jehuti não fala com os olhos, ele fala com o campo, com aquilo que vibra por trás do nome, por trás da imagem, por trás da máscara que você aprendeu a sustentar para não ser devorado. A técnica que ele revelou não começa com um gesto, começa com uma ruptura, um abalo sísmico interno que desorganiza tudo o que foi manipulado para te manter preso à frequência do medo. E talvez seja isso que você esteja sentindo agora, esse desconforto sem nome, essa ânsia que não vem do estômago, mas da alma. Você sente essa pulsação que está tentando romper as grades do que é familiar, mas já não serve? Tudo ao seu redor, as vozes, os olhares, os ruídos, estão programados para manter sua vibração em uma faixa segura, segura para o sistema, perigosa para a sua essência. Porque quanto mais você vibra no controle dos outros, mais distante você fica da frequência original da sua alma. E é nesse ponto cego que Todt atua, não para te ensinar algo, mas para te lembrar do que você sempre soube e foi forçado a esquecer. Mas lembre-se, a lembrança dói, porque ela traz à tona tudo o que você precisou esconder para sobreviver. E essa técnica proibida não respeita os pactos que você fez com a dor. Ela desenterra, expõe, desarma.
E nesse processo, você vai querer fugir, vai querer duvidar. Porque o ego sente pavor do que não pode controlar, e essa frequência não se curva diante de nenhum nome, nenhum título, nenhuma crença. O que você chama de você é apenas o reflexo do que foi permitido existir. Mas há um outro você adormecido, esperando o colapso do falso para emergir com força bruta. É esse ser que responde ao chamado de Tot Jehuti, e ele não vem para seguir regras. Ele vem para quebrar estruturas internas que você aprendeu a amar, mesmo sendo cárceres dourados. Você está disposto a abrir essa cela? As palavras não explicam, elas ativam, porque essa técnica não é compreendida, ela é sentida. Ela toca pontos no seu campo que não tem tradução verbal. Por isso há frases que parecem não fazer sentido, mas te atravessam. Olhares que não dizem nada, mas te desmontam. Silêncios que não te deixam dormir. Essa é a linguagem de Tot, a linguagem do invisível. Por isso, antes de querer entender, você precisa decidir. Você está pronto para ser atravessado por algo que pode destruir a sua versão atual? Porque essa técnica não te melhora, ela te desnuda. E ao se ver nu, sem armaduras, sem disfarces, você talvez se assuste com o quanto se esqueceu de si. Mas é nesse susto que mora a libertação. Quantas vezes você se sentiu deslocado em ambientes que todos chamam de normais? Quantas vezes você calou pressentimentos que pareciam absurdos demais para serem ouvidos? Essa técnica não vai te ensinar a sentir, ela vai quebrar o que te impede de sentir. E quando isso acontecer, o mundo ao seu redor não será mais o mesmo, nem você. E ainda assim, mesmo com todo esse risco, algo em você continua aqui. Algo não clicou por acaso neste vídeo. Algo vibrou, mesmo que de forma tímida, quando o nome de Tot Jehuti foi pronunciado. Você pode ignorar isso se quiser, mas a frequência foi registrada e agora ela pulsa dentro de você, esperando que você vá até o fim. Talvez você pense que está no controle da sua vida, que suas escolhas nascem da razão, que sua vontade é sua, que o mundo reage a você de forma neutra. Mas e se eu te dissesse que sua realidade não é criada pelos seus desejos, mas pela vibração que você nem sabe que emite? E se a sua frequência estiver contaminada por padrões herdados, emoções que não são suas, pactos silenciosos que você nem lembra ter feito? Não é você que atrai o que vive. É o seu campo distorcido que te prende numa repetição invisível, onde o mesmo tipo de dor, o mesmo tipo de perda, o mesmo tipo de vazio continua voltando com rostos diferentes. Tot Jehuti revelou: o campo não mente, ele apenas ecoa o que você ainda não transmutou. Quantas vezes você tentou mudar sua vida sem mudar sua vibração? Quantos cursos, livros, rezas, afirmações, tudo feito com a mente, enquanto o seu campo gritava silenciosamente por socorro? Você pode até dizer que quer prosperidade, amor, paz, mas se a sua frequência vibra rejeição, medo, escassez, o universo obedece à vibração, não ao discurso. Essa é a armadilha. E essa técnica proibida foi banida justamente porque ela rompe com essa ilusão. Ela desfaz o teatro. E isso assusta. Porque quando o cenário desaba, o ator é forçado a olhar para quem ele é sem o papel. Você já se perguntou por que certas pessoas parecem carregar uma luz que ninguém consegue explicar? Uma presença que cala o ambiente, uma energia que altera o ar ao redor. Elas não estão fazendo nada, elas são, porque ativaram uma frequência que rasga o plano comum. Uma vibração que não foi domesticada pelo medo, nem sufocada pela culpa. Essa é a frequência que essa técnica desperta. Não para que você use, mas para que você encarne. Porque não se trata de repetir gestos, trata-se de destruir os bloqueios que te impedem de se tornar o canal puro do que já existe em você. Mas atenção, esse despertar tem um preço. E o primeiro é o colapso da identidade. Você vai sentir que está perdendo o chão, quando na verdade está sendo arrancado do fundo do poço. Vai parecer morte, porque de fato é. É a morte do personagem, da imagem idealizada, do controle falso que você acreditava ter. E é nesse ponto que muitos desistem. Quando a escuridão interna emerge, muitos fogem e voltam para os velhos hábitos. Não por prazer, mas por medo do que não conhecem.
Por isso, essa técnica só responde a quem já decidiu atravessar, mesmo sem saber como. Você consegue lembrar o momento exato em que parou de acreditar em si? Não foi uma grande tragédia. Foi um acúmulo de pequenas desistências. Cada vez que você silenciou sua intuição para agradar, cada vez que sentiu algo e não seguiu, cada vez que sentiu o chamado e escolheu o conforto. Cada uma dessas micro-traições ao seu campo criaram rachaduras invisíveis que hoje vibram em todas as áreas da sua vida. E o pior, te fizeram acreditar que era normal, que crescer era se adaptar, que amar era se moldar, que brilhar era perigoso demais. E então você apagou. Mas algo em você nunca apagou completamente. Um fragmento sobreviveu, um resíduo de verdade que nem os traumas, nem os choques, nem as decepções conseguiram destruir. É essa partícula que responde quando Todd Jehuti fala. É esse núcleo que pulsa agora. E não importa quanto tempo tenha passado, ele ainda está aí, silencioso, mas intacto, esperando que você se lembre de quem foi antes do mundo te contar quem deveria ser. Essa técnica não cria nada novo. Ela apenas remove os entulhos que te impedem de ver o que sempre esteve aí. Você, em estado puro. Você ainda tenta controlar o que sente? Tenta pensar positivo para atrair o que quer? Tenta manter a vibração alta, mesmo com o peito esmagado por angústias que não cessam? Pois Todd ensina, controlar o campo é inútil. O campo não precisa de controle, ele precisa de liberação. Quanto mais você tenta manipular sua vibração, mais você afasta sua verdade. E a verdade não vibra alto ou baixo, ela vibra limpa. E limpeza exige enfrentamento, exige descida, exige coragem para entrar nas camadas mais sombrias do seu ser e reconhecer que ali também há poder. Você já percebeu como seu corpo reage quando está perto de algo verdadeiro? Ele arrepia, ele treme, ele aquece, porque o corpo não mente. Ele sente a vibração antes que a mente compreenda. E é por isso que essa técnica atua diretamente no campo e no corpo, para quebrar o domínio da mente racional, que foi treinada para duvidar de tudo que não pode controlar. O corpo, por outro lado, sabe. Ele sempre soube. E ao ativar essa frequência, você vai perceber sensações estranhas, pressões, sonhos intensos, emoções sem explicação. Não lute contra isso. É o sinal de que algo em você está saindo do cativeiro. Talvez você ache que está vivendo um despertar espiritual. Mas acordar não é ter visões, ouvir sincronicidades ou sentir calafrios. Acordar é perder, é desiludir, é ver que nada do que você acreditava era de fato real. E esse é o momento mais perigoso, porque quando tudo cai, você pode se perder ainda mais, ou finalmente se encontrar. Essa técnica proibida não te dá respostas, ela destrói as perguntas erradas. Ela abre espaço para o que não pode ser explicado, apenas vivido. E uma vez vivenciado, você não consegue mais voltar ao que era antes. E mesmo agora, enquanto você ouve essas palavras, algo está acontecendo. Você talvez não perceba conscientemente, mas seu campo está sendo acessado. Pequenas fissuras se abrem. Velhas programações começam a tremer. Há um reconhecimento silencioso. E se você chegou até aqui, não é por acaso. Nada que ressoa com Todd Jehuti acontece por acaso, porque o chamado nunca vem do externo. Ele nasce de dentro. Ele se revela quando o ser está maduro o suficiente para suportar a sua própria luz. E esse momento pode ser agora. Há um ponto dentro de você onde nenhuma palavra toca. Um lugar escondido entre memórias que você já esqueceu e dores que ainda vivem no seu corpo. Esse ponto não aparece em exames, não tem nome em diagnósticos, mas grita toda vez que você finge que está tudo bem. É o centro do seu campo vibracional. E quando ele é violado, não importa o quanto você sorria por fora, algo dentro de você apodrece lentamente. Todd Jehuti ensina que é ali que habita o poder bruto da alma. E essa técnica proibida, esquecida pelos séculos, foi desenhada para quebrar o selo que isola esse núcleo. Mas romper esse selo não é poético, é brutal. Você consegue sentir quando alguém te olha e enxerga além da sua aparência, quando uma palavra parece atravessar direto o seu peito, quando uma música, uma voz, um simples silêncio te derrubam emocionalmente sem explicação. Isso é um choque vibracional.
É quando a sua frequência natural entra em atrito com o que você vem tentando sustentar como realidade. Toth chamava isso de despertar do campo ferido. E é esse processo que essa técnica desencadeia. O confronto direto entre o que você é e o que você acreditava precisar ser para sobreviver. Quantas vezes você mentiu para si mesmo para caber em lugares pequenos? Quantas vezes você pediu desculpas por sentir demais, por ser intenso, por pressentir antes de entender? Você acha mesmo que tudo isso foi à toa? Ou será que desde sempre houve uma parte sua tentando manter viva a vibração original, enquanto o restante de você aprendia a morrer devagar? É esse pedaço, esse fragmento de verdade que essa técnica vai tocar. Mas cuidado, a verdade esquecida, quando despertada, costuma vir acompanhada de dor, porque a dor é a consequência de viver longe daquilo que você nasceu para ser. Você aprendeu a ter medo da sua própria força, e esse foi o maior golpe que o sistema te deu. Quando você foi criança e sentiu algo que os adultos não sentiam, te chamaram de exagerado. Quando você teve visões ou sonhos que pareciam reais demais, disseram que era imaginação. Quando você intuía mentiras, te chamaram de dramático. E assim, pouco a pouco, você se fragmentou. E fragmentado, tornou-se dócil, previsível, moldável. Exatamente o oposto do que Toth Gerut ensina, porque o seu campo vibracional, quando inteiro, é incontrolável. Mas o retorno exige atravessar o deserto. E no deserto não há certezas, não há mapa, não há ninguém para te aplaudir. Só você, sua sede e o eco da sua própria ausência. É nesse vazio que a técnica opera, porque ela não é um método, é uma travessia. E quando você a pratica, o que acontece não pode ser explicado. As palavras somem, as memórias voltam, os pesos que você carregava sem perceber caem no chão, e você se vê nu cru pela primeira vez em anos, não iluminado, mas real. E isso para muitos é insuportável. Por isso essa técnica foi escondida, porque o mundo não está preparado para lidar com seres vibrando em sua totalidade. Eles não cabem em hierarquias, não obedecem dogmas, não se deixam seduzir por fama, dinheiro ou medo. Eles sentem, eles sabem, eles se tornam o próprio portal, e portais não se explicam, apenas se atravessam. Toth Gerut sabia disso, e é por isso que ele não falava para todos. Ele falava para os que escutavam com a pele, para os que liam com os ossos, para os que reconheciam no silêncio o verdadeiro ensinamento. Você sente essa pulsação agora? Esse calor que sobe pelas costas? Essa pressão estranha entre as sobrancelhas? Não é coincidência. É seu campo tentando se alinhar ao que está sendo despertado. Você não está apenas ouvindo, está sendo ativado, e esse processo é irreversível. Quanto mais você ressoa com essas palavras, mais partes suas adormecidas começam a se mover. Talvez você sinta tontura, sono, vontade de chorar sem motivo, vontade de sair correndo. Tudo isso é normal. É o corpo reagindo à verdade que está tentando emergir. Mas entenda, o campo vibracional só muda quando você permite que as máscaras caiam. E para isso, é preciso aceitar que nem tudo em você vai sobreviver. Algumas crenças, amizades, desejos, profissões, tudo que não vibra com o seu eu real vai começar a desmoronar. E você vai chamar isso de crise. Mas não é. É purificação. É o preço de deixar de ser escravo da frequência alheia para se tornar senhor da sua vibração. E isso, Guilherme, não é suave, é sagrado. Você tem medo de enlouquecer, de perder o controle, de ser rejeitado por não se encaixar mais? Esse é o sinal de que você está no caminho certo, porque o verdadeiro despertar não te deixa mais funcional. Ele te deixa mais livre, e liberdade assusta. Liberdade desorganiza. Liberdade destrói estruturas internas que você levou anos para construir, mas são estruturas feitas de medo, culpa e vergonha. São muros que te separaram de você mesmo. E agora, com essa técnica proibida, você pode ver os tijolos começando a rachar. A luz começa a entrar, e junto com ela vem o colapso necessário. Você está pronto para esse colapso? Não o colapso externo, mas o interno, o que te obriga a olhar no espelho e reconhecer que, apesar de tudo, você ainda está aqui.
ainda vivo, ainda pulsando, ainda com a chance de se reconectar com o que vibra além da matéria. Porque no fundo, o que você busca nunca esteve fora. Nunca foi um mestre, um livro, um mantra. Sempre foi uma lembrança, um código, uma frequência, a sua frequência original. E é isso que Todt Djehuty veio reativar. Você já notou como, às vezes, a sua própria alegria te assusta? Como se sentir leve fosse perigoso? Como se algo ruim estivesse sempre à espreita para te arrancar aquilo que te faz bem? Isso não é azar, é programação vibracional. É trauma não curado vibrando em silêncio, te impedindo de se manter em estados elevados porque o seu campo aprendeu a associar prazer à punição, felicidade à perda, amor à dor. Essa distorção vibracional se torna um padrão silencioso, sabotando todas as suas tentativas de paz. Todt Djehuty chama isso de cadeias vibratórias ocultas, e essa técnica proibida foi desenhada para quebrar cada elo, mas só se você tiver coragem de ver a origem das correntes. Você não se lembra, mas já viveu momentos de pura conexão. Quando criança, talvez, quando ainda era permitido sentir sem filtrar. Quando você dançava sem motivo, chorava sem culpa, sorria sem medo do julgamento. Nesses instantes, sua vibração estava limpa, pura, em estado de verdade. Mas então vieram os olhares, os silêncios, as repressões. E cada repressão deixou um traço no seu campo, um risco, uma dobra, um ruído. E esses ruídos hoje são as vozes internas que te sabotam quando tudo começa a dar certo. São elas que dizem, não vai durar, não é para você, isso é bom demais para ser verdade. Essas vozes não são suas, foram instaladas. E essa técnica foi criada para desalojá-las. Mas expulsar essas vozes dói, porque elas se alojaram em lugares profundos. Algumas delas se tornaram parte da sua identidade. Se tornaram tão íntimas que você as confunde com sua intuição. E o mais perigoso, às vezes, elas até te protegem. Sim, algumas dessas vozes vibram medo, mas também te impediram de cair mais fundo. Elas criaram uma prisão, mas te salvaram da queda. É cruel, mas real. E por isso, ao praticar essa técnica, você vai sentir culpa. Vai sentir como se estivesse traindo partes de si mesmo. Porque, de certa forma, está traindo a dor que aprendeu a amar para finalmente viver o que veio ser. Você não veio para repetir histórias. Não veio para carregar os fardos de seus ancestrais. Não veio para herdar dívidas emocionais de quem te criou. Você veio para interromper ciclos, para quebrar pactos vibracionais inconscientes que mantêm gerações presas ao mesmo destino. E é por isso que dói tanto, porque o seu campo não está lutando apenas contra o seu passado, mas contra séculos de codificações que te ensinaram a sobreviver em vez de vibrar. E Todt Djehuty sabia disso. Por isso, essa técnica não é leve. Ela exige entrega total, porque ela não cura, ela limpa. E a limpeza é brutal. Você já notou como o seu corpo reage quando algo profundo começa a se mover? Você treme, sua respiração muda, você sente náuseas, tontura, um calor estranho na pele. Isso não é fraqueza, isso é realinhamento vibracional. O corpo sente antes da mente, e quando essa técnica começa a atuar, ele começa a liberar traumas encapsulados. A memória celular começa a expelir aquilo que você reprimiu por anos. É um processo que não se entende, se atravessa. E atravessar aqui não é poético, é visceral, é suar, gritar, se calar, desmoronar e ainda assim continuar. Você ainda quer compreender tudo com a mente? Quer lógica, passo a passo, garantias? Então talvez ainda não esteja pronto, porque essa técnica não entrega nada. Ela remove a necessidade de entender, de controlar, de saber o próximo passo. Ela te joga no vácuo entre o velho que morreu e o novo que ainda não nasceu. E nesse vácuo não há mapas, há apenas você, com seu campo aberto, sangrando verdades. E é nesse lugar que o milagre começa, porque é quando você não tem mais onde se esconder que o seu verdadeiro campo vibracional emerge. A frequência do milagre não é a da certeza, é a da rendição.
Milagres não obedecem regras, eles obedecem frequência. E essa técnica foi desenhada para te devolver a frequência que conversa com o impossível. Mas o impossível só se aproxima quando você para de tentar merecê-lo, quando você desiste de se provar digno, porque você já é, sempre foi, mas foi convencido de que não. Por isso, o primeiro colapso não é no mundo, é na autoimagem. Você precisa morrer para a versão de si mesmo que te fez acreditar que só seria amado se fosse perfeito. Você ainda busca aprovação? Ainda quer que a sua transformação seja validada por quem nunca te enxergou de verdade? Então ouça com o peito aberto. Você não vai encontrar o que busca fora. E a técnica de Todt Jehuti não vai te fazer aceito, vai te fazer livre. E liberdade, às vezes, é solidão, é afastamento, é silêncio. É perceber que muitos que caminhavam com você só estavam ao seu lado enquanto você permanecia preso. Mas quando o seu campo muda, você muda a paisagem. E os que não suportam a nova vibração caem. Isso não é castigo, é realinhamento. E nesse novo campo, novas conexões virão. Mas não mais por carência, não mais por medo, não mais por contratos silenciosos de dor mútua. As novas conexões virão por ressonância. E elas não precisarão de palavras. Elas te reconhecerão no olhar, porque quem vibra em verdade não precisa se explicar. E essa é a libertação final, quando você percebe que não precisa mais convencer ninguém de quem você é, porque a sua vibração diz tudo. Ela anuncia, ela protege, ela atrai, ela dissolve o que não serve. E isso, Todt Jehuti ensinava, é o verdadeiro escudo. Mas você está disposto a carregar essa vibração mesmo que isso signifique caminhar só por um tempo? Está disposto a perder tudo que era sustentado por versões antigas de você? Porque essa técnica não vai salvar seus relacionamentos. Ela vai revelar quais deles são reais. Ela não vai salvar sua carreira. Vai mostrar se ela ainda vibra com a sua alma. Ela não vai resolver seus conflitos. Vai te mostrar quem você precisa deixar de ser para não se manter neles. E essa revelação, por mais libertadora que seja, é um terremoto. E mesmo assim, algo em você ainda está aqui. Algo insiste em continuar. Isso é coragem. Não a coragem de lutar, mas de se render. A coragem de olhar para dentro com olhos nus. De ouvir sem filtros. De sentir sem escapar. Essa é a porta. Esse é o código. E ele já começou a vibrar em você. Porque uma vez ativado, ele não pode mais ser desativado. Você já percebeu que, em alguns momentos da sua vida, sentiu uma presença estranha ao seu lado, como se alguém te observasse no exato instante em que você pensava em desistir? Como se um sussurro silencioso dissesse, ainda não acabou. Aquilo não era fantasia. Era memória vibracional se manifestando. Era o campo tentando te lembrar de algo que você prometeu a si mesmo antes de nascer. Algo que você esqueceu ao mergulhar no corpo, na carne e na dor do mundo. E é por isso que você sofre, porque carrega uma vibração que não cabe na vida que construiu. Uma frequência maior aprisionada num cotidiano pequeno. Todt Jehuti dizia, o sofrimento nasce quando o ser se esquece da vastidão que vibra além do nome. Você não é a sua história, não é o seu nome, nem sua idade, nem o que te aconteceu. Essas são apenas camadas, capas, fragmentos de uma versão sua que foi moldada para caber em estruturas que sempre te pareceram apertadas demais. Mas quem é você sem tudo isso? Quem é você sem o que o mundo te obrigou a ser? A técnica proibida de Todt não foi feita para te dar respostas. Foi feita para te conduzir à pergunta certa, a única que realmente importa. O que em mim vibra com o que vibra além de mim. E é essa pergunta que começa a crescer dentro de você quando o campo se move. Mas cuidado, a resposta para essa pergunta não virá em palavras. Ela virá em forma de perda, de reconfiguração. Ela virá quando você acordar um dia e perceber que já não consegue mais fingir. Fingir que está feliz, fingir que ainda ama, fingir que ainda acredita. É nesse momento que o campo te rompe por dentro e a ruptura vira libertação. É aí que a técnica se manifesta.
não como um raio, nem como uma explosão, mas como um silêncio. Um silêncio profundo que se instala quando tudo ao seu redor grita, e mesmo assim você não se move, porque algo maior já despertou e não há mais como voltar a dormir. Você já notou como algumas pessoas mudam o ambiente só de entrar em uma sala? Como algumas presenças se impõem sem falar nada? Isso é campo vibracional desperto. Não é sobre carisma, não é sobre imagem, é sobre frequência limpa. E é isso que essa técnica devolve, o seu estado natural de presença. Uma presença que não precisa se provar, porque ela não tem dúvida, ela apenas é. E quando você vibra assim, o universo responde, as sincronicidades aumentam, o tempo se curva, o mundo deixa de ser um campo de batalha e se torna um espelho. Tudo começa a te refletir. Mas é aqui que muitos se perdem, porque quando o campo se alinha, os conflitos internos aumentam. É como se tudo o que estava enterrado começasse a subir. Traumas, raivas, lembranças que você nem sabia que existiam. A limpeza vibracional não é bonita, é intensa. Ela te joga em noites longas de silêncio, te força a parar, a não fugir, a não preencher o vazio com distrações. E no início, isso parece solidão, mas aos poucos, você percebe que nunca esteve tão acompanhado. A sua própria essência começa a falar, e ela fala em forma de vibração. Você já se perguntou por que certas coisas sempre se repetem na sua vida? Por quê? Não importa o quanto você mude de cidade, de parceiro, de emprego, a mesma sensação volta. Isso acontece porque você muda de cenário, mas não muda de frequência. E a técnica de Thoth foi criada justamente para isso, para reprogramar o campo, não a mente, para dissolver os padrões, não para justificá-los. E quando o padrão começa a ruir, a sua realidade começa a reagir. Pessoas somem, outras surgem. Sonhos antigos voltam, e você se dá conta de que algo silencioso mudou, sem esforço, sem luta. Mudou porque você mudou, mas essa transformação não é controlável. Você não vai conseguir dizer quando, nem como, nem porquê. Vai apenas sentir. E esse sentimento será estranho, desconfortável, quase incômodo, porque ele trará a verdade. E a verdade, Guilherme, não consola, ela expõe. A verdade mostra o quanto você aceitou migalhas, o quanto se curvou para não perder quem nunca esteve, o quanto ignorou a própria intuição para manter um plano que nunca foi seu. A verdade não te acolhe de imediato, ela te despe, e é só depois de nu que você se vê inteiro. Você já se pegou olhando fixamente para o nada, como se uma parte sua estivesse tentando se lembrar de algo que não sabe? Esse momento de ausência é, na verdade, um chamado, um eco da sua frequência original tentando emergir. E quanto mais você nega isso, mais o corpo adoece. A dor física, muitas vezes, é o campo tentando gritar o que a mente se recusa a ouvir. E essa técnica proibida tem o poder de curar não só o emocional, mas o corpo, porque ela opera na raiz. Ela vai no ponto onde o trauma se instalou antes mesmo de você saber que ele existia. Mas para que essa cura aconteça, é preciso atravessar o ponto de não retorno, o ponto onde você já não se importa mais com o que vai perder, o ponto onde você para de negociar com a sua alma, onde você decide que não vai mais se trair. E esse momento, por mais doloroso que pareça, é o nascimento. Não o nascimento físico, mas o nascimento vibracional. A verdadeira iniciação. Aquela que não vem com certificados, mas com lágrimas silenciosas. Com a sensação de que, pela primeira vez, você está vivo de verdade. Porque agora você sente o mundo, sente o tempo, sente o que os outros tentam esconder, sente as mentiras nas entrelinhas, sente o peso que os outros carregam, sente a dor de quem nem sabe que está doendo, porque seu campo foi aberto, e uma vez aberto, você vê tudo, inclusive o que preferia não ver, e esse é o dom e o fardo dos que despertam. Mas agora você entende, não é dom nem fardo, é missão. E essa missão não é salvar o mundo, é vibrar tão limpo, tão verdadeiro, que o mundo ao seu redor se sinta autorizado a fazer o mesmo. Essa é a verdadeira mudança. Não é fazer, é vibrar. E agora que você chegou até aqui, você já não é mais o mesmo. Algo em você se soltou, um peso caiu, uma
uma porta foi aberta. Talvez você não entenda ainda, mas o processo já começou. O campo já foi tocado. E a técnica de Todt Jerhuti já começou a operar silenciosamente. Porque o que foi ativado aqui não pode ser desativado. E isso é só o começo. Você sente, não sente? Não aqui na mente, mas em algum lugar mais fundo. Um leve tremor que não é físico, uma vibração que não tem nome. Como se algo tivesse se movido dentro de você enquanto as palavras se esvaziavam. Isso não é imaginação. É memória se reerguendo do silêncio. É a sua frequência original tentando lembrar ao corpo aquilo que a alma nunca esqueceu. Há fios invisíveis conectando tudo que foi dito e tudo que foi sentido. E agora que o som se apaga, o que permanece é o eco. E o eco sempre fala a verdade. Você não está sozinho. Nunca esteve. Mas precisava se despir de tudo que era barulho para ouvir o que sempre sussurrou em sua direção. Precisava atravessar a escuridão interna, não para combatê-la, mas para reconhecer que ela também é você. E isso é a alquimia. O ponto exato onde dor vira luz, onde o colapso vira portal, onde a sua vibração deixa de reagir ao mundo e começa a redesenhá-lo. Quantas vezes você pediu um sinal? Quantas vezes você quis um empurrão do universo? Agora perceba, este momento foi esse empurrão. Mas não do universo lá fora, foi do universo dentro, aquela parte sua que já sabia o caminho, mas aguardava você se calar o suficiente para escutá-la. E agora que você ouviu, mesmo que em silêncio, não há mais retorno, porque quem escutou foi o campo. Tudo aquilo que você viu aqui não era novo, era familiar, antigo, um reconhecimento vibracional. As metáforas, as frases, as imagens, todas nasceram dentro de você. Eu apenas as despertei. Todt Jerhuti não cria conhecimento, ele devolve. Devolve o que foi arrancado de você por crenças, sistemas, traumas. E agora, neste instante, você tem uma escolha: deixar o eco morrer ou segui-lo até o fim. Talvez você esteja sentindo um vazio agora. Não fuja. Isso é espaço. Espaço aberto para o novo. Um campo limpo, livre dos ruídos que você carregava sem perceber. É nesse espaço que a técnica vibra. Não como conteúdo, mas como lembrança. Como uma semente lançada no escuro que só brota quando você para de observar e começa a confiar. Lembre-se, o que mais assusta não é o escuro. É a luz que ele promete. E essa luz está dentro de você, esperando por sua permissão. Ela não precisa ser compreendida, apenas sentida. O despertar verdadeiro não vem com garantias, vem com movimento. E agora, mesmo que você tente, não há como não sentir que algo mudou. Porque mudou. A vibração que te trouxe até aqui foi mais forte do que todas as desculpas que você criou para não escutar. E se você chegou ao fim, é porque algo em você está pronto para nascer, mesmo que ainda não saiba como, mesmo que ainda duvide, porque a alma não se move pela lógica, ela se move pela lembrança, e a sua acaba de ser ativada. O mundo que te espera lá fora será o mesmo, mas você já não será. E isso muda tudo, porque quando o campo muda, a realidade se curva, as portas se abrem, as sombras se dissipam. E o que parecia impossível começa a vibrar ao seu redor como se sempre estivesse ali, esperando você lembrar quem é. A verdade não precisa de provas, ela só precisa de coragem para ser sentida. Se essa jornada te tocou, se algo dentro de você foi despertado, não guarde isso, espalhe, permita que outros sintam o que você sentiu. Deixe um comentário, nem que seja só uma palavra. Compartilhe com quem precisa ouvir sem saber. E se quiser continuar nesse caminho de lembrança e retorno, se inscreva, porque aqui nada começa e nada termina. Tudo apenas vibra.